Graça e paz, povo do reino. É uma alegria poder estar com você em mais um vídeo trazendo a mensagem do reino de Deus que tanto o Senhor Jesus frequentemente pregou. Hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdão. Assunto, tema de uma riqueza maravilhosa, de uma grandeza poderosa. Perdão é algo tão forte e, apesar de ser um assunto conhecido, mas uma prática onde muitos de nós não conseguimos vencer, não conseguimos alcançar. E nesta ocasião eu quero, no nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, que está presente na palavra do próprio Cristo, que nós acabamos de ler, eu e você sejamos ousados e recebamos do Espírito força para a prática do perdão. O perdão tem um poder tão grandioso que ele tanto bloqueia como ele libera as nossas vidas. Está bem claro, ele é condicional a uma condição: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai vai perdoar. Se não perdoardes, o Pai não perdoará. Já fica muito claro aí o link, o vínculo da condição. O perdão, ele é tanto uma prática terrena como no mundo espiritual e para a eternidade. Fará toda a diferença no nosso destino, na vida aqui e a nossa eternidade, o porvir. Mas antes, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao 22, Jesus ensina de um modo mais detalhado como perdoar e quantas vezes perdoar. Logo em seguida, no mesmo capítulo 18 de Mateus, versículo 23 até o 35, Jesus conta uma parábola do credor incompassivo, aonde deixa bem claro as palavras de Mateus 6, 14 e 15 que nós acabamos de ler. A condição do perdão, a prática ou não do perdão, perdoar ou não, louvado seja Deus. Mas a quem perdoar? Entendemos que algumas pessoas que, por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, elas, por terem amargura na vida, por consequência de fatos como morte em família, doenças, porque nasceu dessa forma, situações de adversidades, falta de dinheiro, rejeição, males na vida como um todo. Essas pessoas que não têm conhecimento de Deus pela sua palavra, elas muitas vezes culpam, responsabilizam a Deus por essas situações. E trazem consigo no íntimo, no coração, amargura com relação a Deus, por culparem a Deus por essa situação. Querido, essa situação eu posso lhe esclarecer pela Bíblia, que Deus não é responsável por nenhum mal que nos sobrevenha. Deus não pode ser atingido pelo mal. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, nem tenta as pessoas, tá certo? Então, nós, a humanidade, nós, seres humanos, é que somos responsáveis pelos nossos fatos. Ou por nós mesmos, ou por herança de nossos pais, tá certo? Então, se você tem amargura diante de Deus, você deve perdoar a Deus. Neste caso, e somente neste caso, Deus não tem necessidade de perdoar. Deus não tem nenhuma precisão de perdoar ninguém e por não carregar nenhuma responsabilidade. Tá certo?
Mas se a pessoa está culpando a Deus por uma situação, ela precisa praticar o perdão, pedindo perdão a Deus, para ser liberada no seu coração, para receber uma cura na sua alma. Enquanto ela não perdoar a Deus, está jogando a culpa em Deus, ela está bloqueando a sua vida espiritual. Ela está colocando uma barreira grande, fortíssima entre ela e Deus. E ela não tem relação com Deus, ela não se sente à vontade, liberada, livre para ter uma relação com Deus. Pode até ter uma religião, mas o relacionamento com Deus, que é bom de fato, e é que tudo que nós precisamos, é impossível. Porque o ressentimento, a dor na alma, a ferida, a amargura, bloqueia essa pessoa na sua vida com Deus. Então, achegue-se a Deus, pedindo perdão a Ele, tendo o entendimento, a compreensão de que a culpa não é dele. Isso fará toda a diferença na sua vida. No Salmo 103, do versículo 12, diz assim: assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Pai Celeste afasta de nós as nossas transgressões, as nossas culpas, os nossos pecados. Chegue-se a Deus, como diz a palavra do Senhor em Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Peça perdão a Deus e você será liberado, liberada. A quem perdoar? A si mesmo. Muitas vezes a gente tem uma certa... A gente fica mais à vontade, se sente um pouco mais capacitado, mais livre para perdoar outros, pessoas que nos ofenderam. Mas perdoar a si mesmo, aí é como, me permite a expressão, o bicho pega. Fica difícil se perdoar. Ora, se o Pai, Deus, me perdoa quando eu tenho um coração quebrantado, quando eu reconheço que sou culpado e confesso esta culpa de todo o coração, em sinceridade e em verdade, recebo o perdão dele, como eu vou agora estar me condenando? Seria eu mais justo do que Deus? Não, jamais. Deus é absolutamente justo, inteiramente reto. Aleluia. Mas nós somos falhos, nós somos pecadores. Deus é santo, Deus é infalível, Deus não erra, certo? Então, se perdoe. Repito, se você já confessou o seu pecado, Deus já lhe perdoou em Cristo Jesus. Por que ficar se condenando? Se perdoe, se desbloqueie, se libere. Não fique atormentada com uma culpa, com uma acusação. É por aí que o diabo procura aproveitar as oportunidades e explorar isso e manter a pessoa cativa, prisioneira na alma de dores, de ressentimentos e sentimentos de culpa. Se perdoe. A Bíblia diz o seguinte, lá na primeira carta de João, apóstolo João, no capítulo 3, diz assim, versículo 20. Se o coração nos condena, se o nosso coração nos condena, Deus é maior e Ele nos conhece. Deus colocou em nós, o coração aqui, a consciência. Quando a gente faz algo errado, quando a gente peca, a consciência acusa. Você fez errado, você não devia ter feito isso. Tá certo? Ora, se a nossa consciência, que foi Deus que colocou como um alarme em nós, nos condena, Deus é maior. Ele está vendo, Ele conhece. O que fazer? Peça perdão, de verdade. Agora, o versículo seguinte, o 21, de 1 João 3, diz assim, se o coração não nos condena, se a consciência não nos acusa, tenhamos confiança em Deus, tenhamos paz com Deus. Aleluia, que maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. A quem perdoar? Ao próximo. Quem é o meu próximo? Vamos detalhar aqui rapidamente. O nosso próximo, vamos começar pelas pessoas que estão mais perto de nós. Aquelas com as quais convivemos. Vamos perdoar um ao outro. Alguém acha que por ser família, não, eu pensei que perdão era uma coisa mais voltada para
pessoas que não são da família, não fazem parte da família, não convivem com a gente, é o nosso sangue. Não, comece na família. A prática do perdão tem que começar na família. Aliás, tudo na nossa vida, como um todo, tem a ver com a família. O nosso sangue, de onde nós viemos, glória a Deus. Então, perdoe os cônjuges, se perdoe, filhos, pais, familiares, sangue. A prática do perdão é o meu próximo. Glória a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, não lembro qual o versículo exatamente, mas Jesus também diz o seguinte: e vós, quando estiverdes orando, perdoai uns aos outros, para que o Pai vos perdoe. Porque se não perdoardes, o Pai também não vai perdoar. Então veja bem, a prática da oração, ela tem um valor forte e eficaz quando se tem um coração livre, quando não se há amargura, não há condenação, não há culpa, não há ressentimentos. É verdade. O mundo espiritual, os princípios divinos são muito profundos, são finos. A Bíblia diz que se você for oferecer uma oferta a Deus e se lembrar que alguém tem uma culpa com você, pare a oferta, pare o sacrifício, vai resolver essa situação com o teu irmão, pede perdão a ele para que Deus receba a sua oferta. Quem é o meu próximo? Amigos. Foi seu amigo? É amiga? Mas eu não esperava do meu amigo isso. Ele diz, perdoe. O perdão, é bom frisar aqui, não é um sentimento. Eu não preciso sentir desejo, vontade de perdoar. Perdão é uma decisão, é um princípio de Deus, está aqui, ensinamento, mandamento de Jesus, perdoai. É imperativo, não é uma opção, se eu resolver ou não. Claro que a decisão é sua, é minha, inteiramente nossa. Nossa responsabilidade perdoar ou não e arcar com as consequências. Se eu perdoar, o primeiro beneficiado serei eu mesmo. Ficarei livre de dores, de amarguras, de feridas, de mágoas. Ficarei livre, liberado, não há bloqueio na minha vida espiritual, na minha vida como um todo. Mas se eu não perdoar, é exatamente o contrário. Perdoe amigos, perdoe conhecidos, pessoas que a gente tem um contato rápido, são conhecidos nossos. Enfim, quem é o meu próximo? Todos, toda e qualquer pessoa com as quais a gente venha se relacionar, ainda que rapidamente, e por alguma razão, ou razões quaisquer, houve conflitos, houve desentendimentos, houve ali arranhões, atritos. Perdoe. A prática do perdão. Eu ouço crentes em Jesus, filhos do reino, dizer, mas não fui eu, foi fulano que me ofendeu, foi ele, foi ela, foi o próximo, não partiu de mim. A Bíblia não ressalta isso. A Bíblia deixa claro o poder do perdão. Ele tem o poder de bloquear, ele tem o poder de liberar. O bloqueio, quando decido não perdoar. A liberação, a libertação, o acesso livre ao reino de Deus e a vida com Deus aqui é pela prática do perdão. Que o Espírito de Deus, pela sua palavra, nos dê capacidade, força de decisão para perdoar. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Queridos, sempre lembrando aos amados do reino de Deus a importância de deixar aquele like abençoado para que o YouTube entenda que nós estamos dando resultado, nós pela palavra de Deus, não nós, não eu mesmo, né? Digo nós é uma força de expressão, e aliás isso envolve eu e você que está me ouvindo, está ouvindo esse vídeo, essa gravação. Comente se desejar, compartilhe, abençoe outros, se inscreva no canal e ative o sininho, todas as notificações para você estar recebendo os vídeos que são gravados por semana, tá bom? Que Deus em Cristo lhe abençoe rica e abundantemente. Amém.